Olá pessoal, tudo bem? Turma, nós vamos agora estar continuando, as nossas aulas de resolução da lista, ok? Nós vamos estar continuando resolver as listas. Na primeira parte, nós resolvemos os exercícios de 1 a 10. Nessa segunda parte, nós vamos resolver os exercícios de 11 a 20. E a terceira parte, de 21 a 30. Então, vamos lá? Questão 11, Intersecção de duas retas e sistemas de equação. O que é intersecção de duas retas, pessoal? São quando duas retas elas se cruzam. E elas se cruzam em um ponto. E esse ponto tem o valor de x e o valor de y. Ok? Então, olha. Dada duas retas, 2x mais y menos 10. E essa outra reta, x menos y menos 12 é igual a zero, identifique o ponto em que elas intersectam. Primeiramente, eu vou pegar a equação das duas retas. Uma vez que a gente pegou a equação das duas retas, a gente pode ver que as duas são igualadas a zero. Então, o 10 que está menos passa para o outro lado, fica mais. O 2 que está menos também passa para o outro lado, fica mais. 2x mais y é igual a 10 e 2x menos y é igual a 2. Dá para a gente cancelar o y positivo com y negativo. Então, vai ficar, cancelando, vamos somar, sisteminha de equação. Vamos somar x com x, número com número. 2x mais 1x, 3x. 10 mais 2, 12. 3x é igual a 12. O 3 não está multiplicando, ele passa para o outro lado, ele fica dividindo. 3 está multiplicando, fica dividindo 12 dividido por 3, 4. X é igual a 4. Tá bom, nós já descobrimos o valor de x. Agora, falta a gente descobrir o valor de y. Para nós descobrirmos o valor de y, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai pegar qualquer uma dessas duas equações, substituir o valor de x e encontrar o valor de y. Então, vai ficar 2x mais y é igual a 10. Onde tem x, eu vou colocar aqui número, 4. Então, vai ficar 2 vezes 4 mais y é igual a 10. 2 vezes 4, 8. 8 mais y é igual a 10. O 8 não está mais, passa para o outro lado, fica menos. 10 menos 8, 2. Y é igual a 2, ok? Sabemos que o valor de y é igual a 2. Então, qual é o ponto, O 4 e 2. Esse é o ponto. O primeiro valor, lembra lá de par ordenado? O primeiro valor é x, o segundo valor é y. Então, qual é a questão que você vai marcar aí? 4 e 2, ok? Questão 12, produtos notáveis. Ao desenvolver o produto notável x menos 2 ao quadrado, obteremos como resultado. Qual é a expressão que terá como resultado, Primeiramente, nós temos que saber que produto notável é esse. Lá nas videoaulas, quando eles trabalham a questão do produto notável, ele fala de um produto notável, que é a diferença, o quadrado da diferença de dois termos. O que seria o quadrado da diferença de dois termos? O quadrado da diferença de dois termos, pessoal, é nada mais, nada menos que uma regrinha do produto, uma regrinha da expressão algébrica que serve para qualquer tipo dessa equação matemática, dessa expressão algébrica. Qual que é a regrinha? O primeiro termo elevado ao quadrado menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo também elevado ao quadrado. Então, repetindo, o primeiro termo elevado ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então, olha, primeiro termo elevado ao quadrado. Qual é o primeiro termo? X. X ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, que é
primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é y. Então, ó, x ao quadrado menos 2 vezes x vezes y vezes 5, mais o segundo termo elevado ao quadrado, 5 ao quadrado. X ao quadrado menos 2 vezes 5, 10. 10x mais 5 ao quadrado, 25. Então, x ao quadrado menos 10x mais 25. Essa é a expressão algébrica que é o resultado desse produto notável. X menos 5 ao quadrado resulta em x ao quadrado menos 10x mais 25. Questão 13. Operação com potências. Nós temos aqui na questão 13 uma operação com potências. Então, vamos lá, gente. Para a gente fazer uma operação com potências, né? Para a gente fazer uma operação com essas potências aqui, primeiro, a gente vai ter que resolver primeiro as potências e depois que nós vamos resolver a subtração e a adição. 9 ao quadrado. O que é 9 ao quadrado? É 9 vezes 9 duas vezes. 9 vezes 9, 81. Menos 2 elevado à sexta potência. O que é 2 elevado à sexta potência? É 2 vezes 2, 6 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Vocês puderam perceber aí que, então, se a gente multiplicar o 2 vezes 2 6 vezes, o resultado vai dar 64. Mais 4 elevado ao cubo, isto é, o 4 vezes 4, 3 vezes. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Ok, então, olha. 9 ao quadrado, 81. Menos 6 ao quadrado, 2 à sexta potência, 64. Mais 4 ao cubo, 64 também. Vamos agora. 81 menos 64. 81 menos 64 vai dar 81 menos 64 resultará em 17. 17 mais 64, 81. Então, qual é o resultado dessa expressão numérica aqui com potências? 81, ok? Questão 14. Determine a área do triângulo abaixo. Eu tenho esse triângulo. O que é a área? É a região que ele ocupa, né? É a região ocupada por esse triângulo. Então, a região ocupada por esse triângulo, ela é dada através de uma fórmula. Qual é a fórmula? A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Qual é a base? 4. Vezes o valor da altura, 3. 4 vezes 3 dividido por 2. Então, primeiro resolvemos a multiplicação. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2, 6. 6 centímetros quadrados. Então, a área desse triângulo todo aqui é de 6 centímetros quadrados, ok? É a questão correta. A questão correta da questão 14 é 6 centímetros quadrados. Vamos lá. Questão 15. Ainda falando sobre área, né? Podemos afirmar que a área e o perímetro de um quadrado de lados equivalentes a 16 centímetros possuem o mesmo valor? Sim ou não? Então, vamos verificar se a área e o perímetro desse quadrado, que possui 16 centímetros de lado, né, possui o mesmo valor. Primeiramente, precisamos saber como encontrar a área de um quadrado. Como que nós vamos encontrar a área de um quadrado? A área de um quadrado ela é dada pela seguinte equação. O valor dos lados de um quadrado é elevado ao quadrado. Então, a área é igual a L ao quadrado, onde L é o valor dos lados.
Então, toda vez que você for encontrar a área de um quadrado, você vai usar essa fórmula aqui, essa equação matemática. A é igual a L elevado ao quadrado. Onde tem L, colocamos 16, que é o valor dos lados. A é igual a 16 ao quadrado. 16 ao quadrado é igual a 16 vezes 16. 16 vezes 16, 256. 256 centímetros quadrados. Então, nós já descobrimos a área desse quadrado. Qual é o perímetro desse quadrado? O perímetro é a soma dos lados. Dentro de um quadrado, os lados do quadrado não são todos do mesmo valor, então não precisa somar, né? Basta multiplicar o valor do lado por 4. Por que multiplicar o valor dos lados por 4? Porque todo quadrado possui seus 4 lados de mesma medida. Então, vai ficar 4 vezes 16, porque são 4 os lados medindo 16. 4 vezes 16, 64 centímetros. Então, o valor da área e do perímetro desse quadrado é o mesmo? Não. Por que o valor da área e do perímetro desse quadrado aqui não é o mesmo? Porque a área dele possui 256 centímetros quadrados e o seu perímetro 64 centímetros. Então, a resposta correta é não, pois sua área possui 256 centímetros quadrados e seu perímetro 64 centímetros. Ok? Então, essa é a resposta da questão 15. Questão 16. Nós vamos falar sobre comprimento e área de um círculo. Gente, o que é um círculo? Para lembrar para vocês, o que é o comprimento de um círculo? É como se eu pegasse um bambolê. Um bambolê, né? Um bambolê é uma circunferência. O que é o comprimento do círculo? É quantos centímetros, por exemplo, de cano foi gasto para fazer um bambolê? Quantos centímetros de cano foi gasto, por exemplo, para fazer aquele bambolê? Então, esse é o comprimento. A área é toda a região interna que o bambolê ocupa. A área é toda a região interna que o bambolê ocupa. Ok? No caso, na questão 16, o exercício pediu para a gente encontrar a área do círculo, né? No caso, pediu para a gente encontrar a área do bambolê aí. Para a gente encontrar a área desse círculo, a área, né, toda a região que ele ocupa, nós vamos utilizar essa equação matemática. Área é igual a π vezes r ao quadrado. Π é uma constante, isto é, ela sempre vai ter um valor aproximado a 3,14. Então, nós ousamos falar de uma forma meio assim que não correta, né? Porque π é um número infinito. Nós podemos falar que π é 3,14. E r é o valor do raio. O que é o raio? Vamos lembrar de uma bicicleta. O raio de uma bicicleta não é a distância do centro da roda da bicicleta até a extremidade da roda, né? Então, o raio é a distância do centro do círculo até a borda do círculo, ok? Então, raio é essa distância, só se lembrar do raio da bicicleta. É a distância do centro até a circunferência, ok? E qual é o valor do raio aqui desse círculo? 10 centímetros. Então, área é igual a π vezes r ao quadrado. Então, é π vezes o valor do raio elevado ao quadrado. Qual é o valor de π? 3,14. Qual é o valor do raio? O valor do raio é 10 elevado ao quadrado. Então, 3,14 vezes 10 elevado ao quadrado. 10 elevado ao quadrado, 100. Então, vai ficar 3,14 vezes 100. 3,14 vezes 100, 314 centímetros quadrados. Então, a questão correta da questão 16 é 314 centímetros quadrados. Ok? Questão 17.
Qual é o comprimento de uma circunferência de 60 centímetros de diâmetro? O que é diâmetro? É o dobro do valor do raio. Diâmetro sempre será o dobro do valor do raio. Então, se o diâmetro é 60, o raio será 30 centímetros. O comprimento de uma circunferência, pessoal, é nada mais, nada menos que a quantidade de cano aí, no caso, que foi feito para fazer o bambolê lá, ok? Foi a quantidade de cano que foi utilizado para fazer o bambolê. Foi 2 metros, 5 metros. Então, é a quantidade, é a linha que forma o círculo. Quanto de linha foi necessário para formar o círculo, né? Essa linha se chama circunferência. Então, toda vez que eu quero o comprimento de uma circunferência, significa que eu quero encontrar quantos centímetros, quantos metros, quantos quilômetros, depende da unidade de medida, foi necessário para fazer aquela linha para formar o círculo, ok? Então, o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes r. 2 vezes π, 3,14 vezes r, 30. 2 vezes 3,14, 6,28. 6,28 vezes 30, que é o valor do raio, 188,4 centímetros. Então, o comprimento da nossa circunferência é de 188,4 centímetros. Ok? Agora vamos falar sobre Teorema de Tales. O que vem a ser Teorema de Tales? Tales foi um matemático que descobriu que se eu tiver várias retas paralelas e passar por elas retas transversais, esses pedacinhos das retas paralelas aqui, ó, vão ser diretamente proporcionais, isto é, se esse pedaço aumenta, esse aqui vai aumentar, todos vão aumentar. Se um diminui e esse diminuiu, todos vão diminuir. Isso é, são diretamente proporcionais. Então, para fazer isso, vamos montar uma regra de 3 simples. Como assim? O 15 está sobre quem? 5. 15 está sobre 5. O 20 está sobre quem? X. 20 está sobre X. Então, 15 sobre 5 é igual a 20 sobre X. Aí, nós vamos multiplicar cruzado. Então, vai ficar 15 vezes X e 5 vezes 20. 15 vezes X, 15x. 20 vezes 5, 100. O 15 não está multiplicando? Passa para o outro lado, fica dividindo. Então, vai ficar x é igual a 100 dividido por 15. 100 dividido por 15, x é igual a 6,67 aproximadamente. Se você for fazer na calculadora aí, ó, 100 dividido por 15 vai dar 6,66666666666. E lá no finalzinho, 7. Utilizando a regra do arredondamento, né? 6,67. Utilizando o teorema de Tales aqui de novo, ó. Utilizando o teorema de Tales aqui de novo, nós vamos pegar e vamos falar que 10 está sobre x, assim como 7 está sobre 14. 10 está sobre x, assim como 7 está sobre 14. Então, vamos multiplicar cruzado. 7 vezes x é igual a 10 vezes 14. 7 vezes x, 7x. 10 vezes 14, 140. O 7 não está multiplicando, passa para o outro lado, fica dividindo. 140 dividido por 7. X é igual a 20. Encontramos o valor de x. Ótimo. Então, agora vamos encontrar o valor de y. Eu sei que x está sobre 8. Qual é o valor de x? 20. Então, 20 está sobre 8. Da mesma forma que 14 vai estar sobre y. Multiplicamos cruzado. Vai ficar 20 vezes y é igual a 8 vezes 14. 20 vezes y, 20y. 8 vezes 14, 112. O 20 não está multiplicando, passa para o outro lado, fica dividindo. 112 dividido por 20. Y é igual a 5,6.
Então, descobrimos os valores. X é igual a 20, Y é igual a 5,6. Questão 20. Qual é o valor da raiz quadrada de 12 elevado ao quadrado menos 70 vezes 2? Primeiro, tem que resolver essas contas dentro dessa raiz quadrada para depois resolver a raiz quadrada, né? 12 ao quadrado, 144. Menos 70 vezes 2, 140. Então, vai ficar 144 menos 140. 144 menos 140 é igual a 4. Então, raiz quadrada de 4. Agora sim, nós vamos resolver a raiz. Qual que é a raiz quadrada de 4? Mais ou menos 2. Então, a questão correta aqui na 20 é mais ou menos 2. Ok? Então, você vai marcar aí a questão mais ou menos 2. Gente, por hoje, por hora, é só. Na próxima aula, parte 3, teremos a finalização dessa lista, né? Vamos finalizar a lista com vocês. Tchau. Espero que eu tenha ajudado vocês nessas 10 questões da lista. Até a próxima aula.